Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um mapa mural com mais de 700 anos de idade e aplicar a um dos anti-heróis mais complexos da TV. É isso mesmo, vamos fazer uma análise da alma de Walter White usando o Inferno de Dante Alighieri como nosso guia. E a pergunta que vai guiar toda essa nossa jornada é essa: onde exatamente, no meio de toda aquela estrutura de punição, Walter White encontraria seu lugar? Isso aqui não é só para julgar, mas para entender a fundo a natureza da queda dele, segundo a lógica de Dante. Ok, então para a gente poder julgar o Walt, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo, né? E o Inferno de Dante não é só um poço de fogo e sofrimento, não. É um sistema de justiça super detalhado, com uma lógica bem específica. Basicamente, Dante organiza os pecados em 3 grandes categorias, e cada uma é pior que a anterior. Primeiro, tem a incontinência, que são os pecados da paixão, do excesso, sabe? Depois, vem a violência. Mas a categoria mais grave, a que fica lá no fundo do inferno, é a fraude. Para Dante, os piores pecados não são os que a gente comete num acesso de raiva. São os atos frios, calculados, que usam a nossa inteligência para o mal. É a corrupção daquilo que nos faz humanos. E tem mais uma regra de ouro no Inferno de Dante: o contrapasso. O que isso quer dizer? Que a punição é sempre um espelho do crime, muitas vezes de um jeito bem irônico e poético. O castigo não é aleatório, ele é uma consequência direta e eterna da escolha que o pecador fez em vida. Certo, com as regras na mão, vamos começar a nossa descida junto com o Walter White. E olha, ele é culpado de muita coisa, mas a jornada dele não acaba nos círculos de cima, aqueles reservados para os pecados de paixão. Ele tá só de passagem por ali. Lembra daquela cena dele olhando para aquela montanha de dinheiro no depósito? Um dinheiro que ele não podia gastar? Aquilo é a cara da avareza do quarto círculo. Só que, para o Walt, o dinheiro nunca foi o objetivo final. Era só uma ferramenta, um jeito de medir o poder e alimentar o ego dele. A ganância foi o motor, mas não o destino. E a raiva? A raiva do Walt? Ela era profunda, cozinhada em fogo baixo por anos. O assassinato do Mike é o exemplo perfeito disso. Um ato de fúria pura, que nasceu só porque o ego dele foi ferido. Mas mesmo essa explosão de raiva é só um sintoma de uma maldade muito mais fria e calculista, que o empurra cada vez mais para baixo. E a violência? Sim, claro. A explosão que matou Gus Fring, por exemplo, colocaria o Walt direto no 7º círculo. Mas aqui está o pulo do gato de Dante. A violência, por mais terrível que seja, ainda é um pecado meio bestial. A verdadeira condenação do Walter White vem do jeito que ele usou o seu maior dom, a inteligência, para enganar e manipular. A violência era só mais uma ferramenta. É por isso que a gente precisa descer mais, bem mais fundo. Bem-vindos ao 8º círculo, o Maleboge. Esse lugar foi feito sob medida para os fraudulentos. É aqui que os verdadeiros talentos do Walter White para o mal são finalmente reconhecidos. Esse, sim, é o habitat natural dele. E no Maleboge, o Walt se sentiria em casa em várias das suas valas. Ele é o hipócrita perfeito que usa a família como desculpa para todo tipo de atrocidade. E ele é um alquimista, um falsificador. Ele pega a ciência, que deveria ser sobre a verdade, e a usa para criar um veneno que destrói a sociedade. Ele perverteu a química na sua essência. Mas a comparação mais forte, a mais assustadora, é com os maus conselheiros. Lá está Ulisses, que usou seu papo e sua inteligência para levar os próprios homens para a morte. E isso é um espelho perfeito da relação do Walt com o Jesse, não é? O Walt vive manipulando o Jesse com aquela lógica toda distorcida de império, potencial, sempre levando o garoto para um buraco cada vez maior. Tanto o Walt quanto Ulisses foram condenados pelo orgulho do próprio intelecto. Mas, acredite se quiser, nem o 8º círculo é o fim da linha para Walter White. Os piores crimes dele violam um tipo muito específico de confiança. Então agora a gente começa a descida final, para o lugar mais fundo do inferno, onde o castigo é pior que fogo. E essa é a regra do 9º círculo. Para Dante, o pior pecado que existe é a traição. Trair a confiança de quem está perto, família, amigos, parceiros, é a destruição da cola que mantém a sociedade unida. E lá no fundo do abismo, esqueça as chamas. O que existe é o Cocyto, um lago de gelo gigantesco. Para o Dante, o mal supremo não é a raiva quente, é a traição fria, calculada. A frieza desse lugar, ela reflete perfeitamente o coração do Heisenberg.
O nono círculo se divide em 4 zonas. O Walt até poderia parar na Kaina por trair a família, mas a gente sabe que, do jeito torto dele, ele ainda tentava proteger eles. O ponto-chave aqui é outro. A traição mais profunda do Walt foi contra o Jesse Pinkman, um parceiro que ele escolheu. Uma confiança que não veio pelo sangue, mas pela convivência. E isso o coloca, sem sombra de dúvida, na Ptolomeia, a zona dos traidores de hóspedes e associados. E esse é o momento sem volta. Quando Walt entrega o Jesse para os neonazistas, ele comete a traição final. E para ter certeza que a faca entrou fundo, ele solta essa confissão sobre a Jane. Isso não é estratégia, é pura crueldade. É um ato de tortura emocional, a quebra final de qualquer pingo de confiança que o Jesse ainda tinha na humanidade do Walt. E então, a gente chega ao veredito e a sua punição, que é o contrapasso definitivo, um castigo feito sob medida para um químico genial que se transformou num monstro. A punição específica na Ptolomeia é simplesmente aterrorizante. As almas ficam presas deitadas de costas no gelo, e quando elas choram, as lágrimas congelam na hora, formando uma máscara. Um visor de cristal sobre os olhos, que impede que mais lágrimas saiam. A dor fica presa dentro delas para sempre. E aqui está, a ironia perfeita e terrível. Walter White, o homem obcecado pela pureza de 99,1% dos seus cristais azuis, tem seu castigo eterno definido por cristais. Cristais feitos de suas próprias lágrimas, que agora o cegam e o torturam. Cada detalhe da punição é um espelho dos pecados dele. O homem que precisava ter o controle de tudo agora está completamente imóvel. O homem que reprimiu toda e qualquer emoção agora tem essas emoções fisicamente presas dentro de si. O químico do Império Azul agora é punido por um gelo azul eterno. E, finalmente, ele está sozinho, incapaz de manipular mais ninguém, preso para sempre com o ego que o destruiu. E, no fim, a conclusão é meio que inevitável. A justiça poética de Dante oferece um destino para o Walt, que não é só uma punição, mas um reflexo perfeito e eterno da alma que ele mesmo escolheu construir.